Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre o evento que aconteceu hoje, dia 29 de junho, na Avenida Paulista, no ato Fora Moraes, Fora Lula e Anistia Já. O pessoal se encontrou, como sempre, em frente ao vão livre do MASP e foi um sucesso, né? Como não poderia deixar de ser, né? O Bolsonaro continua sendo um fenômeno de público. Aonde o Bolsonaro passa, ele arrasta a multidão, é um negócio inexplicável. O cara tem carisma, o cara arrasta o povo mesmo, tanto é que ele conseguiu atrapalhar vários movimentos, vários protestos que iam ter antes do dia 29, como o protesto nosso lá do Movimento Reforma Brasil, que seria dia 15, mas o Bolsonaro apareceu e chamou todo mundo para o dia 29. Embora eu não concorde muito com isso, o Bolsonaro é o cara que melhor representa a direita hoje aqui no país e o conservadorismo. Então o povo tá ligado com ele, o povo vai atrás do Bolsonaro. E olha só a quantidade de gente que estava na Paulista hoje, pessoal. É muita gente, olha só. Vencedores ou vencidos, todos nós seremos vencedores se a paz de Deus reinar sobre o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Paulista! Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! E agora, minha gente, Brasil! Acima de tudo! Brasil, acima de tudo! É realmente incrível o que esse cara faz, é um fenômeno, né? Eu não pude ir porque eu tive um evento aqui com a minha família e nada é mais importante com a minha família. Não ia trocar um evento com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos por um ato político, embora eu tenha sentido muita falta de estar lá ajudando o pessoal. Mas infelizmente não deu para ir, mas tudo bem, teve muita gente representando aí, como vocês podem ver. Realmente o Bolsonaro é um cara que arrasta a multidão, gente. Olha só a quantidade de gente que a gente pode observar aqui na Avenida Paulista. Estava cheio dos dois lados, estava cheio do lado do MASP e do outro lado também, onde tem aqui as lojas Marisa e a gente tem a Consolação desse lado, e para lá a Estação Trianon estava cheia, estava lotado. Foi muito legal, foi muito importante que todo mundo aparecesse por lá, né? A gente tem imagem aqui do Bolsonaro chegando. Temos imagens aqui do perfil do Eduardo Bolsonaro. Então teve gente aqui, ó, fé em Deus, Eduardo Bolsonaro, colocaram lá uma faixa com ele. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro está agora exilado lá nos Estados Unidos. Ele acabou deixando, né? Eu acho que ele acabou deixando o cargo de deputado federal. Ele estava licenciado, deveria voltar para o Brasil ainda esse mês, porque são só alguns meses, por volta de 4 meses que o deputado pode se licenciar, e esse prazo já teria acabado. E a gente viu aqui essa galera toda na Avenida Paulista. Aqui, ó, até teve recado internacional em inglês: Mr. President Trump and Secretary Marco Rubio, we call for help for freedom, Magnitsky, act now. Então é muito importante que essas mensagens em inglês sejam transmitidas também, porque isso vai para o mundo inteiro. A gente chama por ajuda, né? Eu acho que a gente chama por ajuda, mas nós temos também que fazer a nossa lição de casa. Aqui a gente não pode ficar esperando que os Estados Unidos resolvam o problema do mundo. Então eu acho que o povo devia se engajar mais e pegar mais para o coração essa manifestação e realmente extirpar esse pessoal que está aí no governo, né? Destruindo o governo. Aqui, ó, Moraes, the Judge of Censorship, Moraes, o juiz da censura.
Então essas mensagens em inglês vão ser divulgadas certamente no mundo inteiro. Aqui, ó. Democracy and Freedom of Expression, democracia e liberdade de expressão, democracia e liberdade de expressão. Então foi um protesto muito bacana lá na Avenida Paulista. O Bolsonaro continua sendo um fenômeno, arrastando o pessoal. Temos aqui imagens de drone. Eu vou tirar o som aqui porque senão vai dar direitos autorais. Mas olha só, indo em direção aqui ao MASP, gente a perder de vista. Olha só, que bacana. Teve a presença do Magno Malta também, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, desculpa, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Quem esteve lá foi o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que o Bolsonaro acabou chamando o Carlos para frente e dizendo que o responsável pela vitória nas eleições foi ele, porque ele que começou a fazer essas transmissões através de um celular e uma prancha de surf lá na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e no Facebook ele conseguia reunir quase 500 mil de pessoas numa live sem gastar um tostão de dinheiro público, né? Então esse foi um dos feitos do Bolsonaro. Aqui, ó, para dizer que não estava lotada a Avenida Paulista, a gente consegue ver aqui, ó, a quantidade de gente dos dois lados do carro do Silas Malafaia. O Silas Malafaia também, que falou palavras duras contra o STF. Eu tenho muitas restrições contra o Silas Malafaia, porque eu acredito que o Silas Malafaia é um cara que vai na onda de que tá melhor. Procure o passado do Silas Malafaia, você vê ele apoiando o Lula. Então eu acredito que o Silas Malafaia não seja um cara muito confiável, mas hoje ele está ajudando, e está ajudando muito. E nessa fase que a gente vive, que a direita vive, qualquer ajuda eu acho que é realmente bem-vinda. E teve o povo da esquerda que falou que a manifestação estava vazia. A Damares publicou aqui, embora a imagem não esteja tão boa, publicou aqui como está lotada a Avenida Paulista, né? Então a gente não vê hoje o Lula criando lideranças da esquerda. A gente vê que Bolsonaro tem vários seguidores. Teve o Sóstenes Cavalcante também, que é o relator da PEC da anistia, da PL da anistia, e ele estava lá lutando pela anistia também. Então a gente via bastante gente, olha, tinha bandeiras de Israel. Eu acho que não está dando para ouvir o Malafaia, deixa eu voltar aqui. Aí está. Eu não sou a favor de baderna, mas não é possível ver dona de casa, mulher de 67 anos, de 71 anos, gente, trabalhadores, presos por uma manifestação. Não é possível. Eu estou vendo a família do Clezão aqui. Tem sangue na mão de Alexandre de Moraes, ditador. Tu vai dar conta a Deus. Clezão era membro da minha igreja. Clezão foi assistir. Tem muita gente, pessoal, olha só. Foi preso no bolo. A procuradoria pediu para liberar ele por problemas cardíacos e o ditador não liberou e ele morreu. O sangue desse justo clama diante de Deus. Realmente, o STF, a gente vê que o STF está com as mãos manchadas de sangue, né? E não é só o STF, não é só o Alexandre de Moraes, então tem a minha plaquinha aqui, fora Moraes, e é o STF inteiro, né? Porque o STF não tem condição de assinar pautas monocráticas, né? Então a gente tem 12 juízes lá, nós temos 11 juízes, e o Alexandre de Moraes foi um cara que ignorou todas as recomendações da PGR para soltar o Clériston, o mais conhecido como Clezão, e ignorou essas
recomendações da PGR e o cara acabou morrendo nas mãos do governo e ninguém falou nada. Nenhum ministro do STF chegou para Alexandre de Moraes, não, você não pode ignorar isso, eu vou assinar a saída do Clesão da cadeia, né? Se não fosse uma liberdade total, pelo menos uma prisão domiciliar para ele poder se tratar. Ele estava passando mal, todo mundo sabe que ele tinha um histórico de doenças, enfim, ele acabou morrendo lá pelas mãos do STF, e é isso que o Silas Malafaia está falando aqui, né? Sobre essas mortes aí que aconteceram. Então a gente vê, esse cara aqui teve na manifestação, o Marcos Pontes. Eu votei nesse sujeito aqui, mas eu não vou dar palco para ele porque ele é um astronauta que foi lá para o espaço e ainda continuou no mundo da Lua. Esse cara tá no mundo da Lua, ele não voltou ainda do espaço porque ele não fez absolutamente nada. E é um cara que você não deve mais votar, é um senador que não representa, que não me representa, e isso que eu falo sempre, o político é seu empregado, se você quiser demiti-lo é só não votar nele de volta e fazer propaganda contra. Então eu falo, não vote no Marcos Pontes mais, nunca mais. Ele pode ter sido um bom ministro da ciência no governo Bolsonaro? Até pode, mas como senador foi um fracasso, foi uma negação. Eu vou falar um verdadeiro bundão, Marcos Pontes. Então, esse é o momento em que o Bolsonaro chegou, né, na Avenida Paulista. A gente pode ver aqui ele sempre cercado, né? O Bolsonaro que não pode sair para comer um pastel e tomar um caldo de cana, que acontece esse tipo de coisa. Lógico que essa é a manifestação, mas se o Bolsonaro resolver sair na rua, ele arrasta o pessoal. E isso não acontece com um bandido de 9 dedos. O pinguço não consegue sair na rua. O pinguço não consegue ir por uma praia sem mandar que fechem a praia. E o pudim de pinga não conseguiu colocar ninguém lá no governo que pudesse ser sucessor. Ele tentou o Haddad, mas vocês sabem que o Haddad é o poste, o Haddad é um burro, o Haddad é um imbecil e não tem capacidade nem de amarrar o próprio sapato. Então, não existe gente na esquerda para suceder o Lula. E quando o Lula morrer, o PT também morre. Aliás, eu culpo o Bolsonaro nesse caso por não ter matado o PT, porque o Bolsonaro na época teve toda a condição de destruir o PT, o partido dos... Eu ia falar, mas não vou acabar não falando. Mas o Bolsonaro podia, porque o PT se transformou numa facção. E a gente tinha quase todo mundo do PT preso, né? O Zé Dirceu, o Palocci, e o pessoal do STF acabou soltando todo mundo, e hoje a gente sabe o que a gente vive. E a gente fala sobre as manifestações, mas o pessoal da esquerda ficou bravinho. A gente vê aqui que o Poder 360 mostrou aqui, disse que a manifestação estava flopada porque não tinha gente, mas a gente sabe, a gente não é idiota, esse pessoal pensa que a gente é estúpido. Eles colocaram aqui essas fotos da parte da manhã, onde o pessoal estava chegando, porque a manifestação começou às 2 horas da tarde, né, e terminou às 5 por conta de a lei dizer que a gente tinha que desocupar a Paulista até às 5 horas, e acontece isso em todas as manifestações. E o Bolsonaro, como sempre, fica lá tirando foto um tempão junto com o pessoal. Então a gente vê essas fotos aqui dizendo que flopou. A Folha de São Paulo, não, desculpa, o G1 tá dizendo que o ato com Bolsonaro, olha só, gente, olha isso, deixa eu dar um zoom aqui, ato com Bolsonaro reúne só 12.004 pessoas na Avenida Paulista, 12.000.4, mas vocês verem, mas vocês conseguem ver aqui, né, que o sol batendo, é o sol da manhã, o pessoal estava chegando. Então realmente a imprensa acha que nós somos estúpidos. Ó, acabou o Bolsonaro, a tal da Larissa aqui do PT,
ato com Bolsonaro reúne 12 mil. Não vou nem comentar, porque é realmente ridículo essa imprensa de merda falando isso. E quem é essa que fez o L? É essa coisa aqui que fez o L aqui, ó. E coloca essa notícia da USP, né? A USP que deixou de ser uma das 100 primeiras faculdades do mundo, porque a USP está falida. A gente vê a USP cooptada pela esquerda, destruída, pichada. A gente vê aí alguns vídeos pela internet do pessoal arrancando cartazes ilegais na USP, né? Porque é uma faculdade pública e o pessoal fica exaltando a esquerda, Che Guevara, enfim, esse lixo que as faculdades, as nossas faculdades públicas se tornaram, né? Antros de maconheiro e fomentadores da esquerda. Então a gente acabou vendo aqui que o ato foi um sucesso lá na Avenida Paulista. Ainda bem que o pessoal foi. Isso é muito importante porque isso roda o mundo inteiro e chancela que a população não está satisfeita com o pudim de pinga, e não deve estar, né? Não só com o pudim de pinga, mas também com o PMSTF, né? O Partido do Movimento do Supremo Tribunal Federal, que virou um partido político e que faz reuniões para combinar as decisões lá dentro do próprio STF. A gente viu isso na última votação do Marco Civil da Internet, e eu acho que se a Câmara não se levantar e não tomar a frente disso para anular o que o STF fez, porque o STF não é para legislar nesse caso, essa era uma prerrogativa da Câmara de mexer no Marco Civil da Internet, se bem que eu também acho que o Marco Civil da Internet é uma forma de censura, mas antes o Marco Civil da Internet do que a votação que eles fizeram, que vai acabar realmente com a liberdade de expressão aqui no Brasil, e a gente vai se tornar uma China Plus, porque China nós já somos, Venezuela nós já somos, e nós precisamos lutar contra isso. E a gente viu no dia 29, que foi hoje, uma grande manifestação com o Bolsonaro, com o Sóstenes, com o Silas Malafaia, com o Magno Malta falando também, com o Carlos Bolsonaro, enfim, todo o pessoal da direita fazendo bonito na Avenida Paulista. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.